Oi, aí pessoal do Delícias Postárias, eu sou a Mari e antes de eu começar esse vídeo eu queria falar uma coisa super de coração pra vocês. Eu sou uma pessoa que sou muito fã de Riverdale, tem desde quando a série foi exibida, 4 anos atrás. E esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo verdadeiramente sobre Bart. Eu sei que muita gente não gosta desse casal, mas eu gostaria de pedir primeiro respeito, porque eu sou uma pessoa que tô aqui fazendo um vídeo porque eu quero. E se você não gosta e ninguém não quiser ouvir, você também não é obrigado. Eu acho que todo mundo é livre. O que eu não quero é que as pessoas me desrespeitem apenas por estar fazendo um vídeo que eu estou afim. E outra coisa é que eu sou muito fã de Bart, então eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que outras pessoas também são fãs e querem entender esse lado. Por exemplo, muita gente se pergunta o porquê que Bart pode acontecer e como Bart vai acontecer. E o vídeo de hoje é sobre a história de Bart e o seu lento desenvolvimento em 4 temporadas. Então eu vou aqui destrinchar mais ou menos a história deles e explicar por que esse casal de fato tem que acontecer ou que ele deveria ter acontecido já há um tempo atrás na série. Então vamos lá? Episódio da série a gente já vê que a Betty é uma personagem que ela sonha em ter algum tipo de relacionamento com arte. Ela tá apaixonada por arte, ela sempre foi apaixonada pelo arte, mas a gente descobre que ele tá tendo um relacionamento com a professora dele e ele tá completamente meio que apaixonado por aquele momento de verão. E nesse momento ele também conhece a Verônica, que é uma pessoa que ele fica assim impressionado, mas antes dele conhecer a Verônica, ele já estava num relacionamento muito conturbado e principalmente um relacionamento muito abusivo com uma professora e ele não sabia e tudo mais. Então ele não estava na mesma vibe que a Betty e ela estava lá sonhando que eles iam viver um romance de colegial de príncipe encantado e tudo mais. Então é assim que a gente começa Bart, em que não vem aí. Quando ela conhece a Verônica vê que ela gosta do Art, ela meio que induz ela a falar, vai lá, fala com ele que você sente, chama ele pro baile, e assim a Betty toma coragem, porque a Betty era uma pessoa que ela tinha medo das coisas e ela seguia a estrutura de popularidade da série, né, da escola e tudo mais. Ela tinha medo da Cheryl e toda a família dela tinha um problema, mas a gente tem que lembrar que antes de Bart acontecer, a pessoa que botou lenha na fogueira foi a Cheryl, quando ela fez aquele jogo da garrafa lá e fez a Bart ter o seu primeiro beijo, mesmo sabendo que a Betty tinha sentimentos pelo Art. A Verônica também viu que ela tinha algum tipo de sentimento por ele e ele também tinha por ela, porque eles são adolescentes, e adolescentes sentem atração um pelos outros. E aí a Betty vai embora, mas a gente tem que lembrar o que acontece. Tudo isso foi orquestrado primeiro pela Cheryl, porque ela sabia que a Betty gostava do Art e que isso ia machucar a Betty. Aí a gente tem a Betty saindo da festa, chorando, indo embora. O Art começa a procurar ela desesperado, porque ele sabe o que ela sente, ele sabe que a Betty gosta dele, isso a gente tem certeza. A Verônica vê que ela faz uma coisa errada, tanto que ela se sente culpada depois. E o Art vai atrás dela a todo momento e o Jughead incentiva ele a ir atrás dela. E aí a gente tem aquela cena fora da casa da Betty em que ela pergunta se ele ama ela. E aí ele fala que ama, ele fala que ele gosta da Betty, mas que ele não se sente suficiente. E aí ele fala meio que a Betty é uma pessoa perfeita, ela tem a vida perfeita. E a gente tem que entender que nesse ponto da vida o Art ele tá muito confuso sobre quem ele é, o que ele quer e tudo que ele tá fazendo ali tá sendo manipulado. A gente lembra que ele tá com o relacionamento dessa professora, que é a Miss Ground, e ele tá com uma pressão muito grande porque ele quer contar o que aconteceu na questão do Jason, só que ela faz essa pressão de não, porque ela tem medo dela ser descoberta. E aí meio que a Betty resolve seguir em frente e perdoar ele, de tipo, tá, a gente não vai ser nada, mas a gente pode continuar sendo amigo porque nós somos amigos durante muitos anos. Tanto que o Art, ele começa a escrever uma música que é o Não Estou Pronto para Esquecer, meio que ele diz que ele tá arrependido dele ter feito aquilo com a Betty, só que ela escuta aquela música que ela sabe que é pra ela e pelo que aconteceu. E ela vai embora e a gente sabe que a Betty e o Art não conseguem conversar porque o diretor acaba chamando ele para conversar por causa do negócio do Jason. Então a gente tem a
ação em que a Beth e o Art não conseguem conversar sobre o que eles estão sentindo, sobre o que eles querem. O Art tem um segredo que ele não pode contar nem pra melhor amiga dele. Então ele tá meio confuso e ele não se sente perfeito porque ele tá sendo influenciado por uma pessoa que é do mal. Nesse episódio a gente tem a fatídica história que o Art vai falar uma das melhores lembranças que ele tem com a Beth, quando ele fala com a Verônica, quando ele tá indo pra casa, que é quando eles eram pequenos, ele tava lá se sentindo burro porque ele ia repetir de ano e a Beth não, ela falou, não, você vai passar junto comigo, e eles estudaram todos os dias, e quando ele passou, ele foi lá, se ajoelhou, deu um beijo nela e pediu ela em casamento quando eles eram do 2º ano. E aí ela fala, aquela frase que todo mundo sabe que é "Oh, little Art, nós somos muito jovens, quando eu fizer 18, você me faz esse pedido de novo". Então a gente vê que ele gosta dela e ele fala que se sente meio mal pelo que aconteceu, porque ele não queria que tivesse nessa situação, né? E aí a Verônica ainda fala que eles vão resolver isso e que vai dar tudo certo. Satisfeitos sobre tudo o que acontece, a gente tem uma cena também durante esses episódios em que a Alice descobre que o Art tá tendo um relacionamento com a professora e ela joga tudo no ventilador e aí ela confronta o Art junto com o Fred e com a Beth e com a Grundy na sala de música, e ela joga na cara, a Alice, ela joga na cara o quanto o Art é uma má influência e que ele não deveria nem ser amigo da Beth, e a Beth vai lá e defende, ela fala assim, eu nunca deixaria de ser amiga do Art, então ela vai e defende, ela fala, mãe, você tá sendo escrota e eu não vou deixar de ser amiga dele por causa disso, porque ela consegue ver que ele foi a pessoa inocente da história e que ele foi influenciado pela professora e tudo mais. Ela sempre tentou meio que, quando ela foi investigar pra ver quem era a professora e tudo mais, a Beth, né, que a Alice leu o diário da Beth, então a gente entende que quem salvou ele desse momento foi, mas a gente consegue ver que o Art ele não se sente suficiente para Beth porque a Alice é uma das pessoas que desaprova o Art. Ela sempre bota o Art como se fosse uma pessoa muito ruim para filha dele, para filha dela, e ele sabe disso, mas a Beth vai e fala, bote pé, eu nunca vou deixar de ser amiga do Art. Aí durante desse tempo a gente tem o começo de Bughead, com o Jughead meio que expondo o que ele sentia, eles investigando e eles dando o primeiro beijo. E aí eles começam a ter uma relação. A gente vê também que Bart começa a ter uma coisa, mas o Art ele tá em outra com a Valerie e tudo mais. Mas a gente sempre vê, sempre a série deixou claro que o Art se sentia meio desconfortável quando começou a ver Bughead. Ele fazia umas caras assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas no meu ponto de vista, o Art ele nunca faria nada pra machucar, pra magoar os seus melhores amigos, pra magoar o Jughead ou pra magoar a Beth. Então ele não expõe o que ele acha ou o quanto ele se sentiu naquele momento meio que desconfortável. Porque a gente sente que ele gosta da Beth, mas ele não se sente suficiente pra ser o namorado da Beth. A gente tem essa validação de que Bart é alguma coisa, principalmente porque quando a Beth ela decide fazer o aniversário do Jughead, mesmo sabendo que o Jughead não gostava de aniversários, quando ele tá nesse mundo em que várias pessoas entram lá no aniversário dele, aquela festa que não tem nada a ver com o Jughead, ele confronta a Beth e meio que joga na cara dela com raiva de que ele é só a segunda opção. E que se o Art chegasse e falasse assim, Beth, eu quero ficar com você, ela voltaria no estalar de dedos. E aí ele fala aquela famosa frase, você nunca notou? Eu sou estranho. Já viu assim essa touca? É estranho. Então logo depois a gente tem o primeiro indício de que o Art gosta da Beth de alguma forma, porque quando ele vem confrontar sobre Bughead, o Art vem perguntar a Beth, tipo, como é que você tá? E o que você tá fazendo e tal. Ele fala que uma parte dele sempre pensou, e aí a Beth corta ele de tipo, opa, nós estamos bem, e aí esquece aí, não vem falar o que você quer, e a gente tem a primeira frase de que o Art ele sempre pensou que talvez em algum momento eles fossem ficar juntos, mas não ficaram. E aí a Beth veio tipo, não continua essa frase aí não, porque agora eu estou com o Jughead. E aí eles não resolveram pela segunda vez, porque a Beth resolveu enterrar o que ela sentia pelo Art, porque agora ela namorava o Jughead. Aí pulando um pouquinho já pra segunda temporada, a gente tem toda essa questão do Blackhood e a gente conseguiu ver uma reaproximação do Art com a Beth.
em que ele vê que a Beth está num momento de fragilidade e que ele precisa de ajuda, e ele foi uma das pessoas que perceberam que a Beth estava sendo psicologicamente afetada por alguma coisa, e descobre, ela conta pra ele que o Gorro Negro tá ligando pra ela, e ele fala que não, eu vou te ajudar, você não vai passar por isso sozinho. Então a gente vê que o Art, ele vê que ela tá precisando de ajuda, e ele definitivamente ajuda ela. Então nessa segunda temporada que o Jughead, ele tá meio que perdido na história, e aí ele resolve ser Serpentes, e aí cada vez mais ele vai entrando pra família do Serpente, porque ele encontra uma família nos Serpentes, e a Beth vê que tá sentindo que tá perdendo ele. E a Verônica com os dramas do pai dela, e o Art tentando não entrar nesse problema, porque o Hiram não gosta do Art. Os casais têm esse problema conturbado, e eles acabam terminando no mesmo dia, na mesma cena. E aí a gente vê aquela coisa de Mad World e aquela melancolia dos términos de casais. E aí, no episódio 8 da segunda temporada, a gente vê, tem uma narração muito importante sobre Bart, e a gente vê que os diretores e roteiristas ainda não esqueceram que Bart existe e que querem trazer um significado que é: quando eles se olham na janela e tem a narração do Jughead falando que o garoto olhou pra janela e viu pela primeira vez aquela menina e tudo mais, aquilo ali tem uma importância porque o Art, ele consegue ver a fragilidade da Beth e as imperfeições dela, o quanto ela tem várias camadas e que ela não é essa perfeição que ele achava que ela fosse. Então por isso ele vê pela primeira vez. E é ali que ele começa de fato a entender que talvez ele sinta alguma coisa pela Beth. Mas ele continua sendo amigo deles e ele prefere não... É assim, só pra dizer que ele sentiu de fato algo a mais do que amizade e entendeu que era alguma coisa a mais do que amizade a partir do episódio 8 da segunda temporada. Nessas coisas da segunda temporada, se eu não me engano, também enquanto eles não estavam juntos, eu acho, os casais, o Art ajuda o Jughead a levar as drogas pra outra cidade por causa da Penny, porque ele precisa de ajuda pra tirar o FP da cadeia. E aí o Art ajuda, e em dado momento eles têm um problema com o carro e o Jughead fala: não, eu vou ligar pra Beth. E aí o Art fala assim: não, a Beth não é opção, não bota ela nisso aqui, não vamos meter ela nesse problema, porque o problema tem que ser nosso e a gente tem que resolver. A gente vê o quanto o Jughead, ele acaba sendo dependente da Beth para resolver os problemas, e enquanto isso, o Art, ele não quer que a Beth se meta mais em problemas, porque ele sabe que ela tá tendo problema com Blackwood, sabe? Então ele meio que fala: olha, esquece isso que tá acontecendo, não vai botar a Beth, não vamos botar ela pra esse problema, porque o problema é nosso. Isso é um dos pontos positivos do Art, ele sempre tenta carregar tudo pra ele, é um ponto positivo e um ponto negativo. Ele sempre tenta botar tudo nas costas dele e esquecer que existe outra pessoa em que ele pode acabar metendo em problemas. Outra cena durante esse término aí dos casais que a gente tem é quando chega o Natal, em que o Art tira a Beth e ele dá um presente que tem um significado, que tem significado depois nos próximos episódios, quando tem um flashback, que ele dá um livro pra ela, e é tipo uma piada interna que eles cresceram e que é uma coisa que ela gosta bastante. E aí os casais ficam meio que... a Verônica e o Jughead ficam meio incomodados por ver o quanto eles têm essa intimidade. E a gente vê que realmente eles têm uma relação de amizade de muitos anos e que isso pode desenvolver para outra coisa. E é então que a gente chega na investigação do Gorro Negro, e aí a Beth e o Art conseguem meio que descobrindo as coisas, e a gente chega na cena do beijo do carro, que tem uma importância muito significativa porque, primeiro, depois que o Art fala que ele precisa da Beth Cooper, que ele precisa que ela tá ali porque ele enxerga que ela é uma pessoa que é muito importante pra ele e que ela é forte o suficiente pra enfrentar o Gorro Negro. E aí ela mesmo, parte dela, dá um beijo nele, simplesmente porque ela sim tem um sentimento por ele, mas é porque eu acho que também, enquanto todo mundo meio que tenta fazer ela não ser essa pessoa que tem várias camadas, o Art, de fato, depois dele ter visto quem ela é realmente, ele vê ela como uma pessoa forte, uma pessoa que vai conseguir enfrentar aquilo. Então, ele vê a Beth Cooper por quem ela é, e ela dá esse beijo, ela retribui, e ela toma essa iniciativa porque ela sente... Pela primeira vez, alguém enxergou quem ela verdadeiramente é. Além disso, de toda
esse terror psicológico que ela estava sofrendo com o Blackhood e o Art trazer essa força para ela, a gente vê que o Art, ele sempre vai colocar a Beth em primeiro lugar. Esse episódio é muito emocional, principalmente para eles dois. É um episódio muito bom da temporada. Eu amo esse episódio pela atuação deles e pela dinâmica de... Eu fiquei, de fato, com medo quando o Blackhood chega e manda ele entrar no caixão, porque senão ele ia dar um tiro na Beth. E o Art, sem pensar duas vezes, ele entra e ele se sacrificaria pela Beth e sem pensar duas vezes. Aí a Cheryl, como ela gosta de botar fogo no negócio, ela foi e contou para os casais que houve o beijo Bart, mesmo que eles estivessem separados. E aí a Verônica sugere um beijo Bughead, o que é muito fanservice só pra dar surtos durante a temporada. E aí o Art tenta conversar com a Beth sobre o beijo, sobre o que aconteceu, sobre o que rolou no musical. Só que a Beth, de novo, ela tenta puxar e falar: esquece, deixa isso pra lá, não vamos mexer nisso. Aí tudo isso é enterrado até o final da temporada. O Art vai, ele é indiciado de ser preso pela morte do Cassidy. E aí a gente tem essa coisa, quando volta na terceira temporada, a Beth mostra que ela ficou o verão inteiro tentando inocentar o Art dele não ser preso. E aí quando o Art decide que ele vai ser preso sim, porque ele decide falar como culpado, ele pede a Beth para tomar conta do Fred, porque ele confia muito nela e ele sabe que o Fred é uma pessoa que não pode ficar sozinho. Uma cena muito bonita, é um fanservice muito pra quem é fã dos quadrinhos, porque eles estão consertando o carro clássico do Art e a Beth é uma pessoa que gosta de carros e gosta de consertar carros, e eles têm uma amizade relacionada a consertar carros muito legal nos quadrinhos, então essa cena e esse episódio é muito bom por causa disso. O Art é preso e tem aquela coisa daquele boxe clandestino, e aí a gente vê que começa Grifos e Gárgulas, e o Jughead fica louco lá querendo saber quem é o Rei Gárgula. Enquanto isso a Beth, ela toma a frente e fala: é nosso amigo que a gente tem que salvar, é o Art que a gente tem que salvar. E a pessoa que resgata de fato o Art lá é a Beth. É uma cena muito legal dela vestida de serpente, todo mundo surtou e tudo mais. Muito legal essa cena pra Bart, é muito legal pra gente ver que de fato eles são amigos e a Beth faria tudo pra salvar ele. E esse é um dos episódios que depois o Art foge, sai da cidade porque ele tá praticamente sendo morto, podendo ser morto pelo Hiram, né, que ele tá jurado de morte pelo Hiram. E aí ele é atacado, literalmente atacado por um urso, e ele tá entre a vida e a morte. E aí ele começa a conversar e ele está jogando o jogo, né, ele joga Grifos e Gárgulas e 3 pessoas o guiam no jogo, que é a Verônica, o Jughead e a Beth. E aí a gente vê como momentos muito importantes na vida dele e que tem um significado, porque eles estão com roupas diferentes e roupas de momentos de que coisas aconteceram na vida dele. E a pessoa que guiava ele no jogo é a Beth vestida de baile, porque tem uma importância muito grande a Beth estar com aquela roupa do baile. Pelo que eu vejo ali daquele jogo ali, enquanto ele tá ali, ele vê aquelas pessoas ali, aqueles fantasmas do passado dele, em um momento em que ele vê como arrependimentos da vida dele. Ele fez as escolhas da vida dele que fizeram ele chegar àquele momento, e talvez se ele tivesse feito escolhas diferentes, ele não estaria naquilo ali, ele não estaria quase morrendo. E aí a gente vê que a Beth é a Beth do baile, que é o dia em que ele magoou a melhor amiga dele, é o dia que de fato a inocência dele perdeu, porque ele estava confuso sobre o que ele queria, e que se ele tivesse feito uma escolha diferente, ou se ele tivesse dito que a Beth que ele gostava, se ele tivesse ignorado as preocupações dele, tudo seria diferente, e talvez eles não tivessem acontecido essas coisas que estavam acontecendo, que é muito drama e tristeza e dor do que estava acontecendo na cidade. Então, esse é um momento em que confrontar esse fantasma é muito importante para ele. E o que a gente também tem que entender é que ele fala, né, o Art fala nessa cena pra Beth que ele parou de tocar música. E parou definitivamente de tocar música. E a gente sabe que o Art usava aquelas músicas para expressar o sentimento dele, e por mais que sejam depressivas e tudo mais. Acho que essa é uma informação muito importante, porque a gente vai ver isso aí no futuro da série. A música e a sua importância para Bart. E tem todo esse desenrolo, a Beth
o Art acaba voltando pra cidade, a Beth o ajuda de novo a estudar, porque agora ele tá muito atrasado nas aulas, e aí ela fala, tipo, eu tô fazendo a mesma coisa como era antigamente. E aí tem todo o jogo do Paladino Vermelho, em que a cidade toda tá tentando matar o Art. Aí tem um musical, e aí a gente tem essa coisa do namoro fake, por causa do Jughead semi-morto, e aí é essa confusão que foi. E aí a gente vê uma música e vem essa cena deles dançando e a gente vê que de fato Bart não acabou, porque tudo que eles estavam sentindo de fato voltou à tona com esse namoro fake deles, e a gente tem uma cena musical em que eles são pessoas que foram meio que, se você vê toda a história da Beth e do Art, é uma coisa muito dinâmica em questão de perdas, dores e sofrimento. E eles estão ali eles são duas coisas que sabem como era antes de Riverdale e também viram tudo o que aconteceu na cidade. E eles só querem voltar, porque eles também estão nostálgicos que o ano tá acabando e que a escola tá acabando. E como eles sempre foram muitos amigos, eles olham e falam com nostalgia de tipo, eu sinto que a gente deveria viver uma coisa que de fato a gente não viveu. E eles acabam se beijando pelo fato de se sentirem angustiados com tudo que tá acontecendo, mas também de ter tudo que eles têm enterrado dentro deles, sabe? Momento que o ciclo de Riverdale se fecha nessas 4 temporadas, em que o Art, de fato, ele não sabe o que ele quer fazer da vida, ele não se encontrou quem ele é. E a Beth, ela tem esse assunto inacabado do que ela sentia pelo Art, e ele também tinha isso, e eles tiveram esses sentimentos, e eles esconderam esse beijo que eles deram, e aí eles foram descobertos de formas diferentes para Verônica e para o Jughead. Mas o que deixou claro é que os casais, Bughead e Vart, não terminaram pelo beijo, eles até meio que ignoraram o beijo, mas o que não ficou claro é que em nenhum momento nenhum dos dois fala que se arrepende do beijo, e principalmente o ponto que eu tava querendo dizer é que o Art voltou a escrever música quando ele começou a ter esse sentimento pela Beth e ter essa coisa. Então a gente vê que de fato a música é uma parada muito importante para eles, e é uma coisa que só a Beth de alguma forma indiretamente faz eles se sentirem inspirados para escrever uma música. Fazendo esse ponto, eu venho aqui mostrar para vocês o quanto a série nunca deixou de mostrar que Bart é um casal que ele tem potencial de acontecer, porque em nenhum momento o casal conseguiu um desenvolvimento e uma explicação de que eles deveriam acontecer. Eles nunca namoraram de fato, eles nunca terminaram o que eles nem começaram. E talvez nessa 5ª temporada, com esse salto temporal de 7 anos, a série consiga de fato ter uma aproximação sem que seja forçada ou sem que seja de traição e tudo mais, para eles ficarem juntos. Não necessariamente eles vão sair de game, mas é uma escolha de roteiro e de fazer isso. Algumas promos já deram a entender que talvez eles vão ficar juntos, mas vocês têm que entender assim também que Bart é um casal muito famoso nos quadrinhos. Ele acontece desde sempre, desde esses quase 80 anos, então em algum momento isso ia ser explorado. O KJ Apa, ele gosta muito de Bart, ele sempre falou que sempre quis acontecer, e ele deu uma recente entrevista em que ele se sente muito feliz de trabalhar com a Lily. Então eu acho que, por mais que você não possa shippar, eu acho que é uma história bonita que está sendo contada, por mais que seja conturbada, e que eu espero que aconteça porque eu sou fã, mas eu acho que é uma escolha também de ter mais história para contar. Se você bota um casal e mantém ele durante todas as temporadas sem términos, tipo Bughead e Vart, começa a ficar muito chato. E eu entendo quem é fã e todo mundo pode continuar fã de Bughead. Eu só fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês a história do casal, que não é casal ainda, e que talvez eles aconteçam por causa disso. Eles nunca tiveram, de fato, a possibilidade de entender o que eles sentem um pelo outro e viver aquilo que eles sentem um por outro, mas que de verdade eles têm um sentimento um pelo outro. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que essa blusa aqui é da Piticas, e eu queria falar que eu sou embaixadora da Piticas agora, e se você quiser comprar no site www.piticas.com.br, você pode comprar e usando o meu cupom Mariana10 você ganha frete grátis em compras a partir de R$ 99,90. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo
E eu volto aqui em breve pra falar com vocês sobre mais coisas sobre essa série.